O wrestling profissional não se trata apenas de ganhar títulos mundiais e fazer história. Uma coisa que muitas vezes vem junto com toda essa glória é a tragédia. Desde o lendário André the Giant até as perdas dolorosas de jovens estrelas como Eddie Guerrero e Bray Wyatt, vamos dar uma olhada nos lutadores da WWE, que infelizmente faleceram. Mais conhecido como Samoan Bulldozer, Umaga veio da lendária família Anoa'i, que conta com nomes como Roman Reigns, The Rock e Rikishi. Depois de começar sua carreira como parte de uma equipe de tag amplamente esquecível, Ed Fatu encontrou seu lugar quando foi reempacotado como Umaga em 2006. Com sua agressividade e personalidade feroz, a carreira de Umaga disparou com sua sequência invicta, e ele se tornou uma figura-chave em muitas histórias do evento principal. Ele também foi um ponto focal no famoso confronto da Batalha dos Bilionários entre Vince McMahon e Donald Trump na WrestleMania 23, onde representou McMahon. Mas, enquanto a carreira de Umaga parecia estar em alta, seus demônios pessoais estavam se desintegrando. Em junho de 2009, a WWE o dispensou da empresa após várias violações da política de bem-estar. Tragicamente, mais tarde naquele mesmo ano, Umaga faleceu em sua casa devido a um ataque cardíaco. Ele tinha apenas 36 anos de idade. Uma das perdas mais tristes da história recente da luta livre foi o falecimento de Bray Wyatt. Durante sua década no elenco principal, o falecido Windham Rotunda cativou os fãs como poucos. Seja como membro fundador da facção Wyatt Family ou interpretando o The Fiend, Bray Wyatt tinha uma capacidade extraordinária de atrair o apoio dos fãs. Mesmo em uma época em que era difícil acreditar em personagens sobrenaturais, Bray conseguia fazer isso sem esforço. Depois de passar algum tempo longe da WWE, Bray Wyatt fez um retorno histórico no Extreme Rules em 2022, aparentemente preparado para grandes histórias ao lado do Uncle Howdy. No entanto, quando ele se afastou mais tempo da WWE devido a problemas de saúde, ninguém suspeitava que sua condição fosse tão grave que levaria ao seu falecimento repentino em agosto de 2023, com apenas 36 anos de idade, devido a vários problemas cardíacos decorrentes de complicações da Covid-19. A mais recente lenda da WWE a falecer foi o icônico Psycho Sid. Ao longo de sua carreira no wrestling profissional, Sid, também conhecido como Sid Vicious, alcançou o auge do sucesso tanto na WWE quanto na WCW. Com 1,90 m de altura, Sid tinha a aparência, a presença e a intensidade que o tornaram uma força a ser reconhecida. Durante sua primeira passagem, ele era mais conhecido como Sid Justice, onde rapidamente alcançou o status de evento principal e até enfrentou Hulk Hogan no evento principal da WrestleMania 8. Mais tarde, ele retornou como Psycho Sid e chegou a ser campeão da WWE por 2 vezes, enfrentando grandes estrelas como Shawn Michaels, Bret Hart e The Undertaker. Infelizmente, porém, a carreira de Sid foi interrompida em 2001 devido a uma grave lesão na perna, o que o levou a se aposentar da carreira no ringue. Depois de lutar contra o câncer em particular por vários anos, Sid faleceu em agosto de 2024. Ele tinha 63 anos de idade, quando Chyna entrou na WWE como guarda-costas silenciosa da D-Generation X. Ninguém esperava o profundo impacto que ela teria na luta livre feminina. Sua estatura poderosa e sua constituição muscular a tornaram diferente de qualquer pessoa que os fãs já haviam visto antes, o que rapidamente a catapultou para a vanguarda da WWE. Em 1999, ela fez história como a primeira mulher a competir no Royal Rumble masculino, mas isso foi apenas o começo. A 9ª maravilha do mundo passou a competir no King of the Ring, tornou-se a candidata número 1 ao WWE Championship e até derrotou Jeff Jarrett para ganhar o Intercontinental Championship. Chyna deixou a WWE no auge de sua carreira em 2001 e, infelizmente, nunca encontrou o mesmo nível de sucesso fora dos ringues. Batalhas pessoais, incluindo problemas com abuso de substâncias, afetaram Chyna, e ela faleceu em abril de 2016, aos 46 anos,
devido a uma overdose acidental. Por mais controverso que fosse nos bastidores, o Ultimate Warrior era igualmente polarizador no ringue. Desde suas entradas de alta energia até seu rosto pintado e suas promoções frenéticas, a conexão de Warrior com os fãs era inigualável no final da década de 1980. Warrior alcançou o auge de sua carreira na WrestleMania 6, quando desafiou e derrotou Hulk Hogan em uma luta de título contra título, tornando-se campeão intercontinental e da WWF. Como mencionado, Warrior era notoriamente desafiador nos bastidores. Ele foi dispensado pela WWE em 1991, embora tenha retornado em 1992 e novamente em 1996, mas ambas as temporadas foram de curta duração. Após anos de distanciamento, Warrior e a WWE conseguiram se reconciliar e ele foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 2014. Infelizmente, apenas 3 dias após sua indução e apenas 24 horas depois de fazer um discurso de despedida, Warrior faleceu de um ataque cardíaco em abril de 2014, dada a natureza sinistra de suas últimas palavras durante sua promoção, onde ele disse: "O coração de todo homem um dia bate sua última batida. Seus pulmões respiram um último suspiro, como se ele soubesse o que estava por vir." Um dos primeiros lutadores afro-americanos a obter sucesso na luta livre foi Junkyard Dog. Ele começou a se destacar na Mid-South Wrestling, onde se tornou a maior estrela da promoção no início dos anos 1980. Seu imenso carisma, força bruta e conexão única com o público chamaram a atenção da WWE e, em 1984, ele foi para a empresa de Vince McMahon, embora sua carreira não tenha sido tão bem sucedida e ele nunca tenha vencido nenhum campeonato. Sua popularidade nunca diminuiu e ele permaneceu como uma das figuras mais populares da promoção, além de ter sido um elemento básico dos primeiros shows da WrestleMania da WWE. Lutando regularmente com os principais lutadores da época. Infelizmente, a carreira de lutador de Junkyard Dog foi interrompida em junho de 1998. Enquanto dirigia para casa após a formatura da filha no ensino médio, ele perdeu tragicamente o controle do veículo, fazendo-o capotar várias vezes. Na época, ele tinha apenas 45 anos de idade. Depois que a WWE implementou o programa de bem-estar, as mortes precoces de lutadores se tornaram cada vez mais raras, e é por isso que o falecimento de Brody Lee atingiu o mundo da luta livre com tanta força. Lee teve sua primeira grande chance como Luke Harper na WWE, como membro da Wyatt Family. Embora Bray Wyatt fosse o líder e o foco central da facção, a barba robusta e o olhar selvagem de Harper também o destacaram. Mas em 2019, o tempo de Luke Harper na WWE havia chegado ao fim, mas não demorou muito para que ele fizesse sua estreia na AEW no ano seguinte, como Brody Lee. Foi lá que ele se tornou o líder da The Dark World Order e até derrotou Cody Rhodes para se tornar o TNT Championship. Mas apenas alguns dias após seu 41º aniversário, Brody Lee faleceu tragicamente devido a uma rara condição pulmonar não relacionada à Covid-19. Deixando o mundo da luta livre em choque. O concurso Diva Search ajudou a lançar a carreira de muitas lutadoras na WWE, e uma das vencedoras foi Ashley Massaro. Depois de vencer o concurso em 2005, que incluía um contrato de os 250 mil highs e um contrato de 1 ano com a WWE, ela rapidamente se tornou a favorita dos fãs. Sua popularidade na empresa a levou a ser capa da Playboy em 2007. Entretanto, em 2008, Ashley deixou a WWE, mas sua saída não foi nada amigável. Mais tarde, ela alegou que a empresa era responsável por suas lesões na cabeça, citando treinamento inadequado. Mais perturbadoramente, ela escreveu secretamente em uma carta que foi drogada e agredida sexualmente por um soldado enquanto estava no Kuwait para um evento Tribute to the Troops, em 2006. Além disso, ela declarou que havia discutido o incidente com Vince McMahon, Kevin Dunn e John Laurinaitis, mas foi aconselhada a manter o silêncio. Tragicamente, Ashley nunca viu justiça por essas alegações, pois faleceu em maio de 2019, um aparente suicídio, com apenas 39 anos de idade. Shad Gaspard
pode não ter tido uma participação no evento principal da WWE, mas sua morte trágica e heróica é inesquecível. Como parte da equipe de Tag Crime Time, ao lado de JTG, a dupla se tornou uma das favoritas dos fãs com seus esquetes divertidos e de rua durante a Ruthless Aggression era. Mas após a separação em 2010, Chad seguiu brevemente uma carreira de solteiro, mas seu tempo na WWE terminou no mesmo ano quando foi dispensado. Tragicamente, a morte de Chad Gaspar em maio de 2020 chamou a atenção do mundo. Enquanto nadava com seu filho na costa de Venice Beach, Califórnia, Chad foi pego por uma onda forte e quando os socorristas chegaram, ele os orientou a salvar seu filho primeiro. Tragicamente, Chad foi arrastado pela correnteza e faleceu aos 39 anos de idade. Em 2022, a WWE homenageou Chad Gaspar póstumamente com o Warrior Award durante a cerimônia do Hall of Fame. Seja como Razor Ramon ou The Diamond Stud, os 26 anos de carreira de Scott Hall na luta livre foram repletos de rios e baixos. Durante a era da nova geração, sua corrente de ouro e seu gimmick de vilão fizeram dele uma estrela principal do evento. Mesmo após o fim de sua carreira na WWE, sua ida para a WCW, como um dos fundadores da NWO, ao lado de Hulk Hogan e Kevin Nash, mudou para sempre o cenário da luta livre na década de 1990. Suas inegáveis contribuições para a indústria da luta livre lhe renderam uma indução ao WWE Hall of Fame em 2014, e ele continuou a fazer aparições especiais na WWE, mas tragicamente, em março de 2022, Scott Hall faleceu devido a complicações de um coágulo sanguíneo após quebrar o quadril. Ele ficou imóvel no chão por dias antes de ser descoberto durante uma verificação de bem-estar por Diamond Dallas Page, que o levou às pressas para o hospital, mas infelizmente era tarde demais. Um dos lutadores mais odiados do início da década de 1980 foi o Iron Sheik. Suas promos de língua afiada e sua imagem anti-americana atingiram a todos, especialmente durante o auge da Guerra Fria. O maior momento do Sheik aconteceu em 1983, quando ele derrotou Bob Backlund para ganhar o campeonato da WWE, abrindo caminho para a ascensão de Hulk Hogan ao estrelato. A partida entre eles em 1984, quando Hogan derrotou Sheik para ganhar seu primeiro título da WWE, é frequentemente creditada como o lançamento da era Hulkamania e a popularização do wrestling profissional. Portanto, a ascensão de Hulk Hogan não teria sido possível sem as contribuições de The Iron Sheik. Mesmo bem depois de sua aposentadoria, Sheik continuou a entreter os fãs, falando regularmente mal de Hulk Hogan no Twitter. Infelizmente, após anos de problemas de saúde e complicações, o Iron Sheik faleceu em 7 de junho de 2023. Aos 81 anos de idade. Apesar de ter passado apenas alguns anos na WWE, o físico esculpido e a atitude arrogante de Rick Rude, combinados com seu hábito de insultar o público e seduzir mulheres, fizeram dele um personagem detestável que os fãs adoravam odiar. Sua carreira na WWE poderia ter alcançado patamares ainda maiores se não tivesse sido interrompida por uma grave lesão nas costas em 1994, que o levou à aposentadoria precoce. É interessante notar que Rude desempenhou um papel importante na formação da D-Generation X em 1997. No entanto, o relacionamento de Rude com a WWE sofreu uma reviravolta após o Montreal Screwjob. Insatisfeito com a maneira como a WWE lidou com a situação, Rude deixou a empresa abruptamente e, em um movimento sem precedentes, ele apareceu no Monday Nitro da WCW, enquanto ainda estava no Raw da WWE, tornando-se o primeiro lutador a aparecer nos dois programas na mesma noite. No entanto, em 1999, ele estava se preparando para um retorno, mas, infelizmente, em abril do mesmo ano, faleceu aos 40 anos de idade devido a uma overdose de medicamentos prescritos. Outro grande nome da década de 1990, cuja carreira de sucesso nos ringues foi interrompida muito rapidamente,
foi Yokozuna. Quando ele estreou na WWE em 1992, poucos sabiam que ele vinha da lendária família Anoa'i e que o nome Yokozuna se referia ao posto mais alto na luta de sumô. Poucos meses depois de sua estreia, ele venceu o Royal Rumble de 1993 e derrotou Bret Hart para ganhar o WWE Championship na WrestleMania 10 e, mais tarde, Hulk Hogan para se tornar bicampeão mundial. Mas o que o destacava, seu enorme tamanho de 90 quilos, tornou-se uma grande preocupação. E em 1996, os problemas de saúde de Yokozuna se agravaram, o que forçou a WWE a liberá-lo da empresa. Yokozuna continuou a lutar no circuito independente e trabalhou para reduzir seu peso, tendo perdido quase 90 quilos. Infelizmente, apesar de seus esforços, Yokozuna faleceu durante o sono em outubro de 2000, aos 34 anos. Se Brian Pillman não tivesse falecido tragicamente muito antes de seu auge, não há como dizer o quão lendária sua carreira poderia ter se tornado. Na WCW, ele e Steve Austin se tornaram campeões mundiais de equipe como os bem-sucedidos Hollywood Blondes. No entanto, foi a sua gimmick Loose Cannon na WWE que estava muito à frente de seu tempo, e foi nessa época que ocorreram os momentos mais famosos e infames da carreira de Pillman. Em novembro de 1996, durante sua briga com Austin, em um segmento ao vivo, Pillman apareceu com uma arma, ameaçando atirar em Austin, que havia invadido sua casa. Isso acabou sendo um grande erro que colocou a WWE em maus lençóis com a USA Network e os patrocinadores. Dito isso, infelizmente, a promissora carreira de Pillman chegou ao fim abruptamente apenas um ano depois. Em 5 de outubro de 1997, Brian Pillman faleceu tragicamente de um ataque cardíaco causado por uma doença cardíaca não diagnosticada. Ele tinha apenas 35 anos e estava programado para lutar no PPV Bad Blood da WWE na noite de seu falecimento. Vamos passar para outras estrelas subestimadas dos anos 90. Ao contrário de seu parceiro Sunny, Chris Candido não alcançou o mesmo nível de popularidade durante os anos 1990. No entanto, isso não diminuiu seu status como um dos lutadores mais subestimados de todos os tempos. Como parte da equipe de tag Body Donas ao lado de Tom Pritchard, com Sunny como seu empresário, Chris Candido retratou um personagem fanático por fitness, e a equipe conquistou o campeonato de tag team na WrestleMania 12. No entanto, no início dos anos 2000, Candido procurou ajuda, ficou sóbrio e buscou um novo começo com a TNA Wrestling. Mas, tragicamente, quando sua carreira estava recuperando o ímpeto, ele fraturou a perna durante uma luta no PPV Lockdown da TNA, em abril de 2005. Depois de passar por uma cirurgia para reparar a lesão, Candido morreu de forma chocante 4 dias depois, com apenas 33 anos de idade. Relatórios conflitantes sugerem que ele faleceu devido a um coágulo sanguíneo ou a uma pneumonia que havia desenvolvido. Uma das poucas figuras dos anos 80 e 90 que foi igualmente influente na mídia convencional foi Randy Savage. Com seus trajes coloridos e sua personalidade maior do que a vida, Randy Savage era um mestre em fazer promos poderosas com sua voz rouca característica. Comandado pela icônica Miss Elizabeth, ele enfrentou Ricky the Dragon Steamboat na WrestleMania 8, em uma luta que é amplamente considerada uma das maiores lutas da WrestleMania de todos os tempos. Sua popularidade aumentou ainda mais quando ele ganhou o campeonato da WWF 2 vezes. Após um período bem-sucedido na WCW, Savage se tornou um ícone cultural com sua icônica aparição no filme do Homem-Aranha de 2002, como Bonesaw McGraw. Mas de repente, em maio de 2011, os fãs ficaram chocados ao saber do falecimento do Macho Man. Aos 58 anos de idade, Savage sofreu um ataque cardíaco enquanto dirigia seu Jeep, o que o fez perder o controle e bater em uma árvore. Embora o acidente em si não tenha sido fatal, o ataque cardíaco acabou tirando sua vida. Quando se discute os maiores lutadores que nunca ganharam o WWE Championship, o nome de Rowdy Roddy Piper sempre estará em primeiro plano. Ele se tornou um dos maiores heels dos anos 80 no wrestling, e sua rivalidade com Hulk Hogan
e sua subsequente luta contra o Hulkster na WrestleMania 1 tiveram um papel importante no lançamento da WWE e na popularidade do mainstream. Ele continuou a proporcionar grandes momentos ao longo de sua carreira, incluindo uma luta de boxe de alto nível com Mr. T na WrestleMania 2, a conquista do título intercontinental pela primeira vez em sua carreira no Royal Rumble de 1992, e uma luta inesquecível contra Bret Hart na WrestleMania do mesmo ano. Após décadas de carreira na indústria da luta livre, Roddy Piper faleceu tragicamente em 31 de julho de 2015, aos 61 anos de idade, devido a um ataque cardíaco enquanto dormia. Curiosamente, Piper já havia previsto sua morte precoce, revelando em um documentário esportivo da HBO que acreditava que não viveria além dos 65 anos. Falando de grandes lutadores que nunca ganharam o WWE Championship, o nome do Mr. Perfect sempre virá à mente. Como alguém que fez jus ao seu nome, Mr. Perfect foi amplamente considerado um dos maiores lutadores técnicos de todos os tempos. 2 vezes campeão intercontinental, Hennig teve lutas memoráveis com Bret Hart, Shawn Michaels e o Texas Tornado. Mas depois de ser dispensado pela WWE, após a infame viagem de avião do inferno, Hennig faleceu em 10 de fevereiro de 2003, com apenas 44 anos de idade. De acordo com o Tampa Bay Times, o Instituto Médico Legal do Condado de Hillsborough determinou que a morte de Curt Hennig foi causada por intoxicação decorrente do uso de cocaína. No entanto, embora o vício em cocaína tenha contribuído para sua morte, seu pai, Larry, também mencionou analgésicos e esteroides como um fator. Durante muito tempo, uma das maiores atrações da luta livre profissional sempre foram os gigantes, e até hoje, poucos se comparam ao tamanho e à presença do Giant Gonzalez. Com uma altura sem precedentes de 2,44 m, Gonzalez era um espetáculo sem igual no ringue. Ele foi apresentado como um adversário monstruoso de The Undertaker no Royal Rumble de 1993, o que preparou um combate 1 a 1 entre eles na WrestleMania 9. Embora a luta entre Giant Gonzalez e The Undertaker na WrestleMania 9 seja memorável, ela é frequentemente lembrada pelos motivos errados. A falta de experiência em ringue e a mobilidade limitada de Gonzalez dificultaram o trabalho de Undertaker durante a luta de 8 minutos. A briga entre eles terminou no SummerSlam de 1993, quando The Deadman conquistou a vitória e praticamente marcou o fim da carreira de Gonzalez na WWE. Apesar de seu tamanho imponente, a inexperiência no ringue dificultou o seu sucesso, levando a WWE a liberá-lo alguns meses depois. Após sua carreira de lutador, sua saúde continuou a se deteriorar devido ao seu gigantismo. Ele sofria de diabetes e problemas cardíacos, ambos exacerbados por sua condição. Infelizmente, em 22 de setembro de 2010, Giant Gonzalez faleceu aos 44 anos de idade devido a diabetes e problemas cardíacos. Nelson Frazier Jr. competiu sob vários disfarces durante seu tempo na WWE. Com metros de altura e mais de 221 quilos, a WWE aproveitou seu tamanho imponente para apresentá-lo primeiro como King Mabel. Depois de vencer o torneio King of the Ring de 1995, a WWE tentou promovê-lo como um monstruoso competidor individual, até mesmo fazendo-o desafiar Diesel pelo WWE Championship. No entanto, a tendência de Frazier de ferir acidentalmente outros lutadores, principalmente quebrando o osso orbital de Undertaker, impediu que ele fosse promovido ao evento principal. Nos anos seguintes, a WWE o reempacotou como Víscera, onde ele estava alinhado com o Ministry of Darkness do Undertaker, e mais tarde, ele assumiu o gimmick World's Largest Love Machine, onde fez parceria com Trish Stratus em um papel cômico. Mais tarde, quando a WWE relançou sua versão da ECW, ele ficou conhecido como Big Daddy V, enfrentando os jovens talentos dessa marca. Infelizmente, Víscera faleceu em 18 de fevereiro de 2014, poucos dias após seu 43º aniversário. Não houve morte mais angustiante ou devastadora na história da WWE.
do que a trágica morte de Owen Hart no infame pay-per-view Over the Edge. Owen seguiu o resto de sua família no wrestling profissional e chegou à WWE na mesma época que seu irmão mais velho, Bret. Um dos momentos mais marcantes da carreira de Owen foi quando ele se tornou rebelde contra Bret, criando uma das mais icônicas rivalidades entre irmãos na história da WWE. No entanto, depois que Bret deixou a WWE, após o Montreal Screwjob, a empresa reviveu a gimmick Blue Blazer de Owen, mas, infelizmente, isso marcaria o início do fim. No pay-per-view Over the Edge, em maio de 1999, Owen Hart enfrentou The Godfather pelo campeonato intercontinental e foi escalado para vencer a luta. Mas, antes disso, Owen deveria fazer uma entrada dramática das vigas e deveria cair rapidamente no ringue. Tragicamente, o arnês não funcionou corretamente e Owen caiu mais de 20 metros, aterrissando com o peito nas cordas do ringue e, infelizmente, 33 minutos após a queda, Hart faleceu aos 34 anos de idade. A história de Eddie Guerrero parece um filme trágico de Hollywood. Conhecido por ser um dos maiores artistas de ringue, Eddie também lutou contra problemas de abuso de substâncias que quase destruíram sua vida e sua carreira. Sua batalha contra o vício o levou a baixas pessoais e profissionais, inclusive a ser dispensado pela WWE em um determinado momento. No entanto, Eddie teve um retorno incrível, superando seus demônios e chegando ao topo da WWE, o que incluiu uma vitória no WWE Championship. Mas, apesar de ter recuperado o controle sobre sua vida, a tragédia aconteceu em novembro de 2005, quando Eddie Guerrero faleceu de insuficiência cardíaca com apenas 38 anos de idade. Durante seu tributo no episódio seguinte do Raw, não houve um único olho seco na arena, e mesmo quase 20 anos após seu falecimento, a morte de Eddie continua a atingir duramente os fãs. O que você achou do vídeo de hoje? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.